do Santo Espírito Luz no caminho para fazer a prece de abertura da noite de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus, pedindo a Ele que derrame sobre esta casa que nos acolhe, sobre todos aqueles que aqui se encontram, as tuas bênçãos de amor e de paz. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez na busca do conhecimento, do aprendizado, na busca do caminho que nos leva a Ti. Segure, Senhor, em nossas mãos para caminharmos contigo, a fim de chegarmos ao Pai. Que a partir desse momento, que é mais uma oportunidade de aprender, possamos refletir no tanto quanto temos que construir em nós, temos que construir nos nossos lares, nas nossas famílias, naqueles que caminham conosco em busca de Ti. Ensina-nos, Senhor,
a sermos humildes, bons e caridosos. Ensina-nos, Mestre, mais uma vez, para que possamos fazer com que o nosso país, o nosso Brasil, constitua na pátria do Evangelho, e que cada um de nós que aqui se encontra, professando a fé em Ti e em Deus nosso Pai, cada um possa fazer o melhor para dar essa contribuição ao nosso país, ao nosso mundo e a cada um de nós, especialmente nos nossos lares e nas casas espíritas que nos acolhem. Derrame, Senhor, as Tuas bênçãos sobre nós. Derrame, Senhor, as Tuas bênçãos sobre o palestrante, para que ele tenha muita felicidade em concluir o seu recado para todos nós. E que o Senhor nos abençoe e permaneça sempre conosco. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Vós sois deuses, disse Jesus. Tudo que fizerdes para essa criancinha, é a mim que fareis. Ide, pregai a boa nova. São máximas que a gente vem ouvindo ao longo da nossa vida. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, é que eu acho maravilhoso e tem tudo a ver com o Espiritismo. Sempre quando a oportunidade aparece, aquilo que eu falei ontem, não existe acaso. Então, quando o trabalho aparece, é porque a gente está pronto. E tem mais uma, né, que é a história dos ombros. Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Somos capazes de carregar as nossas cargas, de romper todas as dificuldades com as nossas forças e forças que vêm, evidentemente, de Deus. Somos uma grande família universal. Universal. Nesse orbe, nos outros orbes, somos uma grande família. Uns mais carentes, outros muito carentes, mas todos nós carentes. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero chamar o Satyaki para falar um pouquinho para a gente de uma iniciativa maravilhosa, que é Fraternidade Sem Fronteira. É uma ideia genial e que envolve todos nós espíritas, daqui, dali, de qualquer lugar, né? Então, Satyaki, por gentileza, apresente para a gente. Eu não conhecia a Fraternidade. Pessoal, vamos deixar o vídeo então, depois se der certo aqui a gente passa. Eu vou falar inicialmente do projeto. O vídeo ele mostra duas crianças, duas meninas que são atendidas pelo projeto, né? E a primeira vez que eu ouvi falar desse projeto foi o palestrante que deu a palestra aqui no domingo, o Dr. Andrei Moreira. Inclusive, quando eu o deixei no aeroporto, ele embarcou diretamente para a África. Esse é um projeto que nasceu em 2009, né, com um companheiro nosso, o Wagner Moura, que não é o da televisão, né, que é espírita também, de Campo Grande. E ele sentiu um chamado de ir à África, né, especialmente ao país Moçambique, né, para prestar alguma assistência e ver como é que estava a situação lá. Então, desde 2009, surgiu esse projeto, né, lá em algumas aldeias da África subsaariana. E esse projeto, ele é um projeto que ele pode atingir proporções magnânimas, né? Como é que ele funciona? Essas crianças, essas duas que iriam aparecer no vídeo, elas são crianças órfãs, né? O irmão mais velho delas não mora na aldeia mais com elas não têm o que comer, e elas fazem um trabalho todos os dias, trabalham o dia todo,
no campo para receber R$ 3,50 para poder comprar comida. E quando os pais morreram, eles deixaram gado e cabritos para eles. O gado, os avós levaram, sobraram os cabritos para essas duas. E só que os cabritos, eles invadem propriedades de outras pessoas, no caso específico delas. E essas pessoas obrigam a pagar os prejuízos que esses cabritos das duas acabam causando. Então, esse projeto hoje ele atende mais de 1.250 crianças nessas condições de aldeias e com apenas R$ 50 por mês. A ideia desse projeto é que, com a doação de apenas R$ 50 por mês de cada um, uma criança é adicionada a esse projeto. Então, nós já temos 1.250 colaboradores desse projeto, né? Então, como é que a gente faria para participar desse projeto do Fraternidade Sem Fronteiras para ajudar essas crianças, né? Então, existe um site, que é esse que está ali, o fraternidadesemfronteiras.org.br, e nesse site você pode entrar lá, ver as fotos do projeto, ver como é que funciona, como é que as crianças são atendidas. E com esses R$ 50 mensais, elas recebem 2 refeições diárias, recebem material de higiene, recebem apoio cultural, material escolar. Isso dá mais ou menos R$ 1,60 por dia. Então, o que a gente conseguiria fazer com R$ 1,60 por dia? Lá a gente consegue fazer isso tudo. Aí a gente se pergunta, mas por que ajudar crianças da África, sendo que tem tanta gente com necessidade aqui no Brasil mesmo? Então, o levantamento da ONU de 2012, ele mostra que 9 milhões de crianças em Moçambique são desnutridas. 1 milhão de crianças são órfãs. E não existe assistencialismo por parte do governo. Então, essas crianças estão à mercê da própria sorte. Fora as doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, que é a doença que mais mata os pais e as deixam órfãs, né? Então, é um projeto magnânimo, simples da gente ajudar, né? Com apenas R$ 50 mensais a gente pode ajudar. E o compromisso do projeto é esse: cada padrinho ou madrinha que doar R$ 50 por mês, uma criança nova é incluída no projeto. Existe um e-mail também, que é esse contato@fraternidadesemfronteiras.org.br, e neste e-mail, se você não quiser fazer o cadastro, quiser mandar só um e-mail com os seus dados, dá para ajudar também, tá? Tem algumas pessoas aí anotando, eu não sei se estão anotando aqui, eu vou estar depois no final, tem um panfleto de preenchimento de cadastro também. As pessoas que se interessarem, quiserem saber um pouco mais do projeto, eu vou estar ao final, sentado aqui numa mesinha, né, para a gente poder fazer essas inscrições também, né? Então, hoje, existem 3 aldeias acolhidas, 3 centros de acolhimento, que são Barragem, Muzúmbia e Ximbene. Então, já temos mais de 1.000 ali, mas são 1.250 apadrinhados. Então, existem 3 projetos. Hoje eu estou falando desse inicial, que é o das crianças, que é esse Criança África. Amanhã eu falo do Jovem África e depois de amanhã eu falo do Panificadora do Bem aqui. E a gente passa alguns outros vídeos, tá? Então, o recado era esse. O projeto existe, ele está aí e conta com cada um de nós. Muito obrigado. De hoje, o palestrante é o senhor André Henrique Siqueira, de Brasília. Ele é colaborador da Federação Espírita Brasileira e também ele participa do Espiritismo.net, que é um site dedicado ao estudo espírita. E ele vai falar para a gente sobre esse tema muito interessante, que é arrependimento, expiação e reparação, o crescimento espiritual. Com os senhores André Henrique Siqueira. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores, queridos amigos do movimento espírita. É uma grande alegria estarmos de volta à cidade de Anápolis,
47ª Semana Espírita desta cidade. Até para falar a respeito de uma temática que, de um certo modo, nos toca a todos, porque, afinal de contas, quem nunca se arrependeu? O arrependimento, ele é o resultado de um aprendizado que nós fazemos. A palavra arrependimento, ela tem um significado muito curioso. Ela significa voltar com tristeza. A palavra ou a expressão hebraica que significa arrependimento e que foi provavelmente aquela utilizada nos primórdios do conceito, ela queria dizer aquele que volta triste. Quando ela foi traduzida para o grego, ela apareceu com um conceito bem interessante, porque daí a expressão ela foi correlacionada a um outro conceito muito comum aos gregos chamado de metanoia. Meta, aquilo que está além, aquilo que ultrapassa, e noia, aquilo que nós concebemos pela percepção, aquilo a que a gente tem acesso quando nós aprendemos alguma coisa. E a palavra, ela significava, estritamente falando, a possibilidade do aprender depois, daquilo que nós assimilamos depois que nós percebemos as coisas. Quando nós estamos falando em torno da ideia de arrependimento, adentramos ao mesmo tempo em torno de um conceito que faz parte de uma área de estudo da religião chamada soterologia, isto é, o estudo da salvação. Isto por quê? Porque as temáticas teológicas, aquelas temáticas que estudam o processo de realização última do ser humano, estabelecem que o homem, enquanto um ser espiritual, ele tem como alvo, como destinação final de sua existência, a salvação. E nesse contexto, as diferentes crenças religiosas tentam explicar modelos diferentes de salvação e pretendem ensinar os seus discípulos para que conquistem o processo de salvação. Esse processo de salvação, ele foi ao longo do tempo se assemelhando com alguns conceitos. O conceito de céu, o conceito de inferno, depois o conceito de purgatório. E em algum momento da história recente, ele foi dissociado com o conceito do homem como uma máquina, um ser puramente biológico que extingue-se com a morte. Então restou-nos um conjunto de questões interessantes. De um lado, se a nossa existência está limitada pelo corpo físico, ela acaba-se quando cessa a vida. Se por outro lado há em nós alguma coisa que prossegue para além da experiência da vida, para onde iremos? Qual a nossa destinação após o fenômeno da morte? E o que nos asseguraria um bem-estar neste além da morte? Essas são as questões que permeavam todas as discussões em torno do problema da salvação, da soterologia, de para onde nós iremos ao final de todos os propósitos. E é nesta questão, dentro desse contexto, que aparece o problema central do arrependimento. Arrepender-se aparece dentro do contexto de uma teoria da salvação como o abrir mão de um caminho para escolher outro. O abrir mão de um modo de vida para adotar outro. E com qual propósito? Com o propósito de ir para o céu. É muito engraçado porque ir para o céu todo mundo quer. O que a gente não quer é morrer.
Se pudesse ir para o céu direto, a gente ia. Mas parece que tem um esforço adicional. E mesmo esta ideia em torno do que seja o céu parece trazer algo de assustador para a gente. Quando nós olhamos a narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 3, em que ele descreve a figura emblemática de João Batista, um homem que era rude por natureza. Tinha como cinto uma pele de camelo, alimentava-se de mel e gafanhoto, e quando aparecia diante da população, num contexto em que os antigos hebreus preocupavam-se em ir até a cidade de Jerusalém para prestar os seus votos e assegurar a possibilidade de ir para o céu, porque em Jerusalém estava o grande templo, que era a casa de Deus, e o homem, para encontrar-se com Deus, precisava ir até lá, para pedir perdão dos seus pecados, para encontrar o caminho da purificação. E João faz uma opção curiosa. Ele afasta-se de Jerusalém, vai até as margens do Rio Jordão e convida as pessoas para chegar até ali para um processo de transformação que ele denominava um processo de purificação pelo batismo. Usava a água como um símbolo de purificação para as pessoas. E as exortava de maneira muito curiosa: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E quando a gente ouve essas referências de natureza histórica, profundamente simbólica, somos levados naturalmente a ouvir a expressão: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Como se essa fosse uma construção temporal. Como se houvesse naquele momento em que ele pronunciava essas palavras, uma ruptura que estaria preparando a vinda deste reino dos céus. Quando nós passamos a ponderar sobre os elementos modernos, em que a ciência, de uma maneira geral, contemplou o céu, não viu anjos sentados em nuvens, tocando harpas, não encontramos os campos elíseos do lado de lá, e começamos a entrar dentro de um espírito um pouco enfastiado das histórias de salvação, que nos diziam que nós deveríamos nos comportar, porque senão a gente ia para o inferno. A minha mãe conta uma história muito engraçada. Ela disse que quando eu tinha por volta de 3 para 4 anos de idade, ela precisava ficar na cozinha com os afazeres do dia a dia. Eu tenho 2 irmãos gêmeos que ficavam cada um em seu cercadinho, ela de olho neles na cozinha, e eu saía discretamente, ia até o quarto para bulir nas coisas que eram dela. E ela então sabiamente posicionava um espelho dentro de casa, que quando eu ia para a área do quarto, ela ficava me observando com o espelho. Então eu ia abrir a gaveta, quando eu ia metendo a mão, ela lá da cozinha dizia assim: André. Eu tirava a mão, olhava se ela estava vendo, ela não estava, eu ia metendo a mão de novo, ela fazia André. E eu morria de curiosidade e perguntava a ela: mas mamãe, como é que você está vendo? Ela dizia assim: papai do céu me conta. Resultado: a minha relação com Deus sempre foi a relação com o dedo duro. Eu achava que Deus era exatamente aquela figura que ficava no céu de binóculo, olhando o que a gente fazia, dedurando
lá com um caderninho anotando: hoje ele fez isso, diminuiu a probabilidade de ir para o céu. Hoje fez aquilo, diminuiu a possibilidade de fazer aquilo. E num determinado dia, ele aí podia dizer para a gente assim: André, arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Para quem não entendeu ainda o que é o sentimento do arrependimento, é mais ou menos como você vir numa estrada e pegar o caminho errado. E aí você anda, de repente o destino não chega, e quando você se dá conta de que você andou muito mais do que o necessário, não chegou aonde você queria, e que agora você precisa voltar. E aquele tempo que você gastou indo, você agora gasta voltando, para retornar ao mesmo ponto, e ainda faltar um pouquinho para ir para onde você queria. Arrepender-se é isso. É mudar a forma como nós compreendemos a realidade das coisas. É mudar o modo como nós percebemos aquilo que a gente achava que tinha aprendido, que a gente achava que estava seguindo no caminho adequado, e de repente, por um processo de aprendizado posterior, nós nos damos conta de que não estamos tão seguros naquele caminho, e de que precisamos realmente alterar o modo como nós nos relacionamos com a vida para desenvolver um processo de aprendizado adequado. Os conceitos que nos foram criados em torno do céu, do inferno, que originalmente representavam simbolismos do estado consciencial humano e que depois foram transformados em locus, em lugares espaciais para onde nós vamos, porque Jesus já nos afirmava que o reino dos céus está dentro de nós. É uma aspiração íntima, é uma conquista pessoal, mas insistíamos em não entender o verdadeiro significado desta ideia chamada o reino dos céus. Insistíamos continuamente em compreender a metáfora utilizada pelos sábios antigos, não apenas com Jesus, mas ao longo da história da humanidade, que falavam em torno de um caminho de redenção humano, porque desde que o ser humano erigiu-se diante da terra como um espírito consciente, que olhou para a imensidade do universo que o cercava, que compreendeu dentro de si uma vontade, uma aspiração a algo mais do que simplesmente alimentar-se e reproduzir-se. Ele desenvolveu uma necessidade de ser mais do que o que ele é. E com isso, cadenciou-se um caminho de renovação, um caminho de construção do indivíduo, no qual diariamente nos defrontamos com o nosso próprio estado e temos a sensação de que alguma coisa pode ser melhor, que podemos fazer mais, que podemos nos sentir mais amplos, que temos potencialidades diferenciadas diante da vida. Os antigos concebiam isso em conceitos diferentes. Alguns dedicavam-se a esta aspiração de felicidade construindo os roteiros do prazer, roteiros em que a sensação física extenuada sacia-se, em que a falta de alguma coisa, ao ser nos dada, nos traz um sentimento interessante. Quando o indivíduo se entrega
a busca deste reino de felicidade, procurando na satisfação sensorial, na satisfação de suas necessidades meramente fisiológicas, a contrição de sua felicidade. Ele entrega-se ao prazer. E surge então aquela doutrina filosófica da felicidade conhecida como o hedonismo, em que ter prazer é a essência da felicidade. Mas qual é o problema deste caminho de busca da felicidade hedonista? É que o prazer ele tem uma característica curiosa pelos seus próprios mecanismos de satisfação. Quanto mais a gente se sacia no prazer, nós, para voltarmos a tê-lo, é necessário passarmos pela necessidade, pela falta. É fácil compreender o processo. Só podemos sentir o prazer na alimentação se antes dela sentirmos fome. Só podemos sentir o prazer do aquecimento se antes dele sentirmos frio. Só podemos sentir o prazer de respirar se antes sentirmos falta de ar. O prazer é, portanto, uma relação entre o que falta e o que é saciado. E não adianta a gente tentar sentir prazer na plena saciedade, porque depois que o indivíduo se acostuma com a saciedade, ele para de sentir prazer com o que ele está sentindo e ele quer mais. É por isso que a pura satisfação hedonista não foi suficiente para construir este caminho de renovação do indivíduo. E aí, nós desenvolvemos um novo conceito. Desenvolvemos o conceito da alegria. A alegria transformou-se em um processo de satisfação psicológica. Um processo de satisfação em que nós tentamos saciar a nossa sede de conhecimento, a nossa fome de afeto. Nós tentamos alcançar a alegria pela realização de aspirações superiores, pela capacidade de fazer algo mais, de sentirmos o engrandecimento pessoal em torno das coisas. E criamos uma relação que é, na mesma forma que o prazer traz uma saciedade para o corpo físico, a alegria é capaz de trazer algum tipo de saciedade para a alma, para a psique. Então nos lançamos na busca daquilo que pode nos trazer alegria. E assim o fizemos. Inauguramos a busca pela alegria com a nossa sede do conhecimento. A sede de conhecer as coisas, a sede de interpretar as coisas, a sede de estabelecer a satisfação. E os filósofos gregos originalmente nos diziam que a salvação está no conhecimento. Comparavam o indivíduo a alguém que vivia na ilusão e que de repente com o conhecimento experimentava a verdade. E experimentando a verdade podia conhecer coisas extraordinárias. O conhecimento dos antigos começou a construir histórias explicativas para dizer ao homem onde ele estava e por quê. Qual era o seu propósito de existência e o que ele deveria fazer para engrandecer-se nesse propósito. Dividiu-se a cultura antiga entre dois caminhos de conquista desta felicidade central. O primeiro caminho, o caminho do conhecimento.
a escola do deus Apolo, a estrutura apolínea do conhecimento, que pretendia com a razão entender o mundo. E entendendo o mundo com a razão, nós éramos capazes de alterar o mundo. E alterando o mundo, poderíamos plenificar a grandeza humana, a esperança humana. O outro caminho era o caminho do deus Baco, do deus Dionísio. O caminho da satisfação do conhecimento, e novamente se encontravam agora, de um ponto de vista filosófico, as relações entre o prazer e a alegria. E os indivíduos escolhiam os seus roteiros de atenção em torno disso. Mas por trás, o tempo inteiro por trás das questões de natureza puramente especulativas, em que o homem tentava entender a natureza inscrevendo-a dentro dele. O conhecimento que espelhava a realidade das coisas era o conhecimento que pretendia especular, espelhar, refletir a origem do que estava em torno de si. Por trás desse conhecimento, no entanto, interferiam continuamente os agentes espirituais, convidando o homem a uma visão mais ampla em torno da natureza. Enquanto em todas as culturas os deuses se imergiam dentro dos homens, na cultura hebraica Deus fez uma tenda no meio do povo e convidou os sacerdotes para que convencessem as pessoas de que o caminho para a verdadeira felicidade era um caminho de purificação. E este caminho de purificação significava um caminho de educação para a pureza. E a pureza estava associada à ideia da perfeição. Puro é o que é perfeito. Puro é o que está sem mácula. E qual é o esforço que o homem deve fazer para purificar-se? Ele deve seguir um caminho. Ele deve aprimorar-se. Esta é a ideia que nós encontraremos no centro de todas as estruturas culturais. O ideal romano de civilização era o ideal de purificação, de aperfeiçoamento dos povos, sem que ainda estivesse completamente delineado o significado disso, a não ser a construção de uma estrutura social para o usufruto da alegria, da felicidade entre os indivíduos. O ideal do filósofo era encontrar a felicidade através do processo do conhecimento. O ideal daqueles que se entregavam à sabedoria era compreender e integrar-se a si mesmo através do processo de conhecimento como as coisas. Mas quando João dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, ele queria dizer: é necessário ter uma visão diferente das nossas próprias percepções, para percebermos que o reino dos céus está próximo de nós. Ele está em nós. Nós estamos imersos dentro deste reino, porque o céu não é um lugar distante. Estamos no meio dele. Somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos que vivemos uma realidade estelar. Cada componente de nosso corpo físico, desde os átomos de carbono que nos constituem, aos átomos de oxigênio que se transformam em energia durante o processo de respiração que temos, são construções estelares. São construções realizadas nos céus. E nós estamos vivendo no reino dos céus. Quando desenvolvemos a ideia do pensamento e acreditamos equivocadamente
que éramos nada mais do que uma máquina física e que estávamos destinados ao usufruto específico da felicidade através do sentido das coisas. Começamos a traçar o caminho da imediaticidade. Queremos resolver todo o nosso problema imediatamente, como um estudante que chega no primeiro grau e quer aprender todas as lições no primeiro dia de aula. Queremos realização plena do conhecimento quando adentramos em nossas primeiras experiências. Somente quando conseguimos compreender à luz da doutrina espírita a nossa verdadeira condição de espíritos em processo de aprimoramento gradativo, ganhamos uma nova perspectiva a respeito do que fosse a vida. A ideia de para onde iríamos e qual era o caminho que deveríamos seguir para alcançar a plena felicidade nos levou originalmente a acreditar que o caminho da salvação era o caminho religioso, o caminho da crença, o caminho da ritualística, que nos ensinava a cumprir determinados rituais para que a gente pudesse ir ao reino dos céus. A origem disso está na fusão que aconteceu quando o cristianismo primitivo alcançou a cidade de Alexandria, que estava invadida pelo pensamento da filosofia grega. E começou-se a se pensar o cristianismo à luz da filosofia inicial. E iniciou-se uma série de discussões de natureza filosófica nessa tentativa que a gente tem de compreender completamente o mundo e nos dar uma autoexplicação que seja satisfatória para nos esclarecer todas as coisas. E o debate entre Clemente de Alexandria, Orígenes e Justiniano procuravam explicar de onde vinha esta ideia de perfeição que a gente tem. E tentava entender de que maneira nós estamos construindo este caminho de aprimoramento. A vitória de Justiniano dizendo que o homem, ele nasce com o corpo. E como o corpo é um elemento imperfeito, o espírito imperfeito vai ter a sua destinação resolvida no instante da morte. Na Idade Média, aparece um outro conceito, o conceito da justiça. É o florentino Dante Alighieri, nas suas famosas concepções do inferno, do purgatório e do paraíso, que estabelece uma relação curiosa de que o destino do homem, na vida alheia, está relacionado aos seus atos morais na vida física. Porque antes, o conceito era de que o homem vai para o céu se seguir os rituais, vai para o inferno se for contrário a eles, e estabeleceu-se inclusive a possibilidade de se comprar lugares no céu. A partir do instante em que o Espiritismo aparece como uma doutrina baseada em fatos, porque não são mais as concepções humanas que estão dizendo para onde nós vamos. Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ao tentar esclarecer para as pessoas como era este país do mais além, ele utilizou-se de um método muito apropriado. Ele resolveu entrevistar aqueles que viviam nesse país. Então ele fez uma série de entrevistas com os mortos. E fez essa série de entrevistas tentando relacionar como é que eles estavam no mundo espiritual e como eles relacionavam esse estado com as atitudes que haviam tido enquanto estavam aqui. Mas o que é que o Espiritismo nos ensina a esse respeito? Lição número 1.
Nós somos espíritos. Augusto dos Anjos, o famoso poeta paraibano, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele, que era um poeta profundamente materialista, vem se repensar na pena mediúnica de Chico, quando ele diz assim: tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama, de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila, chama da luz incandescente que o mistério implacável e inclemente amortalhou na carne átria e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, tu és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade inviolável e as leis de Deus inscritas na consciência. Abria um conceito de que nós somos um processo de aprimoramento continuado, em contínuo desenvolvimento do entendimento, mas com uma necessidade de correções em torno desse assunto. O Espiritismo nos ensinou que nós estamos em experiências continuadas e comparou-nos a vida como uma escola em que a cada existência nós assimilamos um novo modelo de aprendizado. Nós assimilamos os conteúdos da vida através da experiência que nos oferta a capacidade de perceber o mundo como ele é, que nos oferta a possibilidade de entender o funcionamento das coisas pela repetição daquilo que nós experimentamos, mas também nos oferece a capacidade de raciocinar a respeito do mundo, com o propósito de ampliarmos este entendimento sobre o mundo e nos ajustarmos a ele, tanto quanto nos tornamos capazes de ajustá-lo à nossa própria interferência. A experiência e a razão se transformaram em instrumentos de aprimoramento nosso e instrumentos de aprimoramento da vida, mas em nosso processo de aprendizado erramos. Às vezes, com a multiplicação das nossas experiências, nós criamos conceitos diferentes. Nós assimilamos de maneira inadequada o comportamento que deveremos ter diante das problemáticas da vida. E se nós aprendemos um conceito errado, não importa insistir nesse conceito, o resultado será inadequado. Nós só conseguiremos contornar a situação se aprendemos da forma correta. E aprender da forma correta significa: 1. Voltar e revisar a experiência. 2. Retroceder e alterar o raciocínio explicativo sobre esses elementos. Quando experiência e razão não nos ajudam a alterar o entendimento das coisas, a vida utiliza o dispositivo do sofrimento. O sofrimento aparece como uma imposição de correção. E ele aparece não como um mecanismo punitivo, mas como um mecanismo corretivo. Se nós insistimos no erro, as consequências são inadequadas. E quanto mais a gente insiste no erro, maior a consequência desastrosa do assunto. Agora, o que acontece quando o indivíduo observa que estava agindo errado e ele se dá conta: o meu sofrimento está acontecendo porque eu estou agindo de maneira errada. Figuremos uma situação.
O sujeito recebe um salário de R$100 por mês, que eu sei que é pouco. Ele, no entanto, gasta 150. Quando ele percebe que está faltando salário, ele aí tem uma ideia. Ele pede um empréstimo. E aí, ele que ganha 100, gasta 150, no primeiro mês ele contrai um empréstimo de R$50. No segundo mês, ele continua gastando 100, já está devendo 50, já gastou mais 150. E aí ele pede um outro empréstimo. E quando ele se dá conta de que não é certo gastar mais do que o que ele ganha, quando ele se dá conta de que não adianta pedir um empréstimo para cobrir um dinheiro que ele não tem, ele já está com uma dívida de 200, 300 reais a mais. O que acontece nessa hora? Ele se arrepende. O que é o arrependimento? O arrependimento é o entender que o comportamento que ele estava adotando não era o comportamento adequado. Mas arrepender-se não resolve o problema. O fato de ele ter arrependido-se, o fato dele ter compreendido para além do fenômeno que ele estava vivenciando, apenas lhe sinalizou que ele precisa aprender de outra coisa. Só que agora ele tem um débito. E ele precisa pagar o que ele está devendo. E pagar o que ele está devendo significa expurgar, expiar. Significa que ele precisa voltar no caminho que trilhou até o ponto zero, que lhe permite seguir o aprendizado em outro destino. Isso não acontece apenas na dimensão do empréstimo dos recursos financeiros. Nós também pedimos empréstimos à vida em termos da paciência dos que convivem conosco. Também pedimos empréstimos à vida em termos de tempo. Também pedimos empréstimos à vida em termos de emoções. E quando nós investimos contra a paciência dos outros, quando nós malbaratamos o tempo, ou quando nós nos locupletamos com emoções daninhas, e nenhum determinado momento da existência percebemos que estávamos com um comportamento adequado, nós nos arrependemos. Mas agora nós precisamos corrigir o que foi feito. A vida do Espírito não é diferente. E não ser diferente nesse sentido leva a uma pergunta importante. O que acontece quando o indivíduo só percebe que estava errado depois que morreu? Porque muitas pessoas viverão a vida inteira cercados pela ilusão. Insistem em perceber o mundo de um ponto de vista particular. Qual foi a conclusão que o Espiritismo chegou a respeito disso? E não é uma conclusão de natureza teórica, mas uma conclusão de natureza prática, porque quem trouxe essa conclusão foram os próprios espíritos que, estando no mundo espiritual, retornam para dizer: olha, é bom vocês aprenderem alguma coisa com isso. E o que é que eles estão dizendo? Regra simples. Allan Kardec, em um livro que este ano completa 150 anos de idade, intitulado O Céu, o Inferno e o Purgatório, segundo a doutrina espírita, mais conhecido como O Céu e o Inferno, parte da codificação espírita, analisando os
estados através do qual o espírito será submetido no além, desenvolve uma tese fundamental: a existência de um código penal para a vida futura. O que é um código penal? O código penal é quais são as consequências de você infringir uma lei. E qual é a lei de que fala o Espiritismo? A lei de Deus. Espera e Deus é aquele velhinho que ficava no céu com o binóculos olhando a terra e dizendo assim: André, presta atenção que eu estou anotando o que você está fazendo? Não. E quem é esse Deus? Esse Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É a lei, o sustento que faz com que o universo funcione do jeito que nós o experimentamos, que faz com que céus e terras se movam, não na arbitrariedade de sua vontade, mas na sabedoria das estruturas que regem a vida. E nós somos aprendizes dessas leis. E esta lei, este conjunto de normas que rege a existência, que estabelece este código penal, e o homem torna-se infeliz todas as vezes que vai contrariamente a ele. Todas as vezes que nós insistimos em emoções violentas, contraímos úlceras, contraímos palpitações. Todas as vezes que nós insistimos na ânsia da saciedade, nós desenvolvemos mecanismos psicológicos de aflição, de angústia. E é através do reencontro com estas leis, com o reaprendizado de nossa conduta, que nós superamos isso. E a lei central deste Código Penal da Vida Futura nos diz simplesmente o seguinte: cada imperfeição nossa em relação ao entendimento desta lei corresponderá no mundo espiritual a um tipo de sofrimento. Esclareçamos isso com um pouco mais de atenção. Certa feita, estávamos atendendo em uma reunião mediúnica, isto é, uma reunião de atendimento aos espíritos, porque na doutrina espírita nós entendemos os espíritos como a alma dos homens que continuam vivendo fora da carne e que continuam tendo os mesmos problemas, as mesmas aflições. E da mesma maneira que nós atendemos aos amigos que estão passando por necessidades, nós também atendemos os espíritos que são trazidos para serem esclarecidos. E estávamos em conversa com uma entidade espiritual que, muito jovem, ela tinha apenas 19 anos de idade quando saiu de casa com um grupo de amigos para um acampamento sem o devido conhecimento dos pais. No acampamento, estavam interessados no consumo de drogas ilícitas e durante um certo momento da noite em que todos estavam para lá de Bagdá, ela foi acionar o fogo na casa, tocou fogo na cozinha. Muitos estavam dormindo ou inconscientes com o processo, de maneira que todos faleceram num acidente. Ela chegava até nós, muito chorosa, usando o corpo da médium que se apresentava, nos dizia que estava muito triste, porque há 10 anos ninguém falava com ela. Como assim há 10 anos ninguém fala com você? Ela disse: pois é. Depois daquele acidente, e ela referia-se ao acidente como se não tivesse sido ela que tivesse ocasionado ele. Depois daquele acidente em que todos os meus amigos morreram,
Quando eu voltei para casa, os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos me culparam pelo que tinha acontecido. E eu perguntei a ela: e por que você diz que eles lhe culparam? Ela disse: porque desde então eles não falam comigo. Eu falo com eles e eles me ignoram. Eu me dirijo a eles e eles fazem de conta que não me veem. Allan Kardec escreveu em O Céu e o Inferno: um dos primeiros sofrimentos para aqueles que não consideram a realidade da vida espiritual é que, quando ultrapassam os portais da morte, acreditam-se ainda entre o número dos vivos e não sabem como agir nesta nova situação. Esclarecíamos a ela: mas não é bem isso que aconteceu. Veja, quem foi que lhe trouxe para cá? Ela disse: foi uma senhora. Eu digo: e você prestou atenção nesta senhora que lhe trouxe? Ela disse: não. Eu digo: pois presta atenção, ela está aí do seu lado. Você não quer olhar para ela? Ela voltou-se, olhou, e eu perguntei para ela: você a reconhece? Ela soltou um grito de felicidade: é a minha avó! Eu digo: é a sua avó. Vovó! Quanto tempo, vovó! Mas a minha avó está morta. Eu disse a ela: claro que não. Você está ao lado de sua avó. Ninguém melhor do que você para ver que ela não está morta. Mas eu fui ao enterro da minha avó. Como é que eu estou ao lado da minha avó? A avó lhe deu um abraço. Ela parou, olhou para mim e disse-me: eu morri? Eu disse a ela: não. Porque ninguém morre. Nós mudamos de roupa. Nós tiramos uma vestimenta temporária, constituída pelas células transitórias, nas quais as verdades fisiológicas refletem as ações psicológicas da existência. E aqui estamos para aprender a assimilação dessas leis que nos regem a vida. E o que acontece se nós não conseguimos aproveitar o entendimento dessas leis no primeiro momento? Passaremos por um segundo momento. E é aí. É exatamente neste ponto que o Espiritismo veio trazer uma notícia extraordinária. Jesus não é aquele ser mítico que morreu numa cruz para fazer uma mudança na nossa existência. Jesus não é aquele ser mágico que a gente pronuncia algumas palavras e diz assim: Senhor, eu acredito em Ti. Ele bate umas palminhas e diz assim: agora está tranquilo, agora você vem para o céu comigo. Eu tenho uma amiga que nós gostamos muitíssimo dela. A primeira vez que nós a encontramos na Federação Espírita Brasileira, ela estava com uma camiseta que estava escrito assim: Filha de Deus, irmã de Jesus, te mete comigo. Às vezes a gente tem esse conceito de Deus e de Jesus, de que Jesus é o nosso protetor, e não nos damos conta. Allan Kardec, quando percebeu a ideia desta lei, quando percebeu que nós somos alunos inscritos numa escola para aprender esta lei, e que a nossa felicidade dependia completamente de
o quanto nós nos alinhamos a esta lei. Ele perguntou aos espíritos na questão de número 625, conforme pode ser visto em O Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como modelo? E os espíritos responderam: Jesus. Mas eles não queriam dizer Jesus como uma figura distante. Eles queriam dizer Jesus como o irmão mais velho, como um professor que é capaz de nos dar roteiros, que é capaz de compartilhar conosco experiências, que é capaz de nos oferecer caminhos, atalhos, mas atalhos seguros de um caminho adequado. Mais adiante, Allan Kardec faz uma pergunta muito curiosa aos espíritos. Ele pergunta se Deus tem predileção por aqueles espíritos que alcançaram a perfeição rapidamente, em relação àqueles que demoraram mais para chegar. E os espíritos respondem: claro que não. Só existe uma destinação clara em nossa existência. Todos nós seremos perfeitos um dia. Ora, mas se nós seremos perfeitos um dia, por que eu não me demoro um pouco mais nas estações do prazer? Por que eu não me demoro um pouco mais nas estações do usufruir? Vejam, se nós temos tantas existências quantas forem necessárias para chegar à felicidade, por que ter pressa? Por que a gente agora mesmo não vai gozar da vida, não vai fazer uma série de coisas que nos locupletem a satisfação pessoal? Jesus respondeu a isso de maneira muito curiosa. O reino dos céus, contou ele na forma de uma parábola, é semelhante a um rei que, tendo 2 filhos, um dos filhos chegou para ele e disse assim: meu pai, eu quero a minha parte na herança. O pai olhou para ele e disse assim: mas meu filho, enquanto eu não morrer, você não tem herança nenhuma. Ele disse: não, meu pai, mas eu quero a minha parte em dinheiro. O pai olhou para ele e disse assim: bom, isso quer dizer que você está vendendo a sua primogenitura. Porque na antiguidade, o herdeiro era o primeiro filho homem, que recebia todas as coisas e cuidava de todos os outros na família. Como eram 2 irmãos e ele queria a parte dele, ele estava abrindo a mão da primogenitura em benefício do irmão. O pai pegou os elementos, deu para ele. E o que ele foi fazer? Foi ao mundo. Foi gozar. Foi se relacionar com quem quisesse, da forma que quisesse, da maneira como quisesse. Imbuído de ser o dono daquilo que não era dele. Porque ele confundiu a herança que era do pai. Porque quem era que sabia construir riqueza? O pai. O que ele sabia? Ele sabia usufruir da riqueza. E sabendo usufruir da riqueza sem saber construí-la, ele gastou todos os recursos e ficou sem nada. E não sabia como construir. Resultado, começou a passar necessidade. Quando ele começou a passar necessidade, ele aí teve uma ideia extraordinária. Ele disse assim: eu vou trabalhar. E quem foi que ensinou a ele a necessidade de trabalhar? A necessidade. E aí ele resolveu ir até uma fazenda para tomar conta dos animais. Mas naquela fazenda havia uma regra muito clara. Ele só poderia comer dos restos da comida dos animais. E quando ele começou a vivenciar aquela experiência profundamente dolorosa, ele aí lembrou-se de uma coisa. Ele disse assim: olha, na casa do meu pai também existem cuidadores
de animais. Mas tem uma diferença. Eles, ao contrário do que acontece aqui, eles têm o direito de sentar na mesa com os familiares e comer da mesma comida que os familiares. Ora, então eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar para a casa do meu pai. Esse é o sentido do arrependimento. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não vou voltar como filho, porque eu perdi o meu direito de herança. Eu quero voltar como um trabalhador. E eu me dedicarei para ser o melhor trabalhador na casa de meu pai. Mas não foi suficiente que ele se arrependesse. Ele teve que fazer o caminho de volta. Isso é expiação. E quando ele chegou de volta naquele processo, o que ele estava aguardando? Ele estava aguardando ser recebido como um estranho. Meu pai, eu venho te pedir a condição de trabalhador. O pai abriu os braços e disse assim: meu filho, seja bem-vindo de volta a casa. Essa é a nossa situação. Muitas vezes estamos distanciados das leis divinas e precisamos achar o caminho de volta. Vamos até a 47ª Semana Espírita de Anápolis, esperando que o expositor diga qual é o caminho. E ele não sabe lhes dizer qual é o caminho. Porque esse é um caminho de descoberta pessoal. Esse é um caminho que exige que a gente entre dentro de nós mesmos, que nós nos façamos perguntas fundamentais. Você não é feliz ainda? O que está faltando? O que está impedindo a construção da sua felicidade hoje? Esta é a primeira resposta que você deve procurar. E quando você perceber que tem alguma coisa impedindo a plenitude de sua felicidade, e você entender que tem alguma coisa que você está fazendo que está contribuindo para criar esse distanciamento entre você e a felicidade, isso é o sentido do arrependimento. Agora você precisa voltar, desfazer, expiar, para finalmente reparar, isto é, começar a devolver à vida o que é da vida. Tu não és força néurica somente, movimentando células de argila, lama, de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila, chama da luz incandescente que o mistério implacável e inclemente amortalhou na carne átria e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas nas células primeiras da existência, tu és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade inviolável e as leis de Deus nos refolhos da consciência. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. Está próximo não no sentido do tempo, está próximo no sentido da proximidade que nós estamos de refazer o aprendizado. Precisamos descobrir os nossos caminhos. Precisamos criar as condições do nosso aprimoramento espiritual. A doutrina espírita nada mais é do que a oportunidade de aprender esses caminhos como aqueles que já o trilharam. O Espírito André Luiz, encerrando o primeiro capítulo de sua obra inicial, Nosso Lar, após narrar as dificuldades que passava ao chegar no mundo espiritual, conclama a nós que aqui estamos, dizendo-nos: irmãos que estais na terra, acendei as vossas luzes antes de atravessardes o portal das grandes sombras. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda.
Suai agora, para não chorardes depois. Arrepender-se é compreender que o caminho que estamos seguindo não nos é o mais adequado. Expiar é retornar fazendo o esforço de reaprendizado. Reparar é devolver a vida, dizendo a ela que nós aprendemos a lição e somos capazes de viver de acordo com a lei de harmonia que rege o universo inteiro. Este é o caminho da nossa purificação. E eu espero que possamos seguir juntos por ele. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, André, em nome da comunidade espírita de Anápolis, em nome do Conselho Espírita Regional, 9ª Região. Bom, antes dos avisos, eu não sei se tem surpresa, mas pediria a todos que ficassem um pouquinho mais para os nossos avisos. Eu gostaria de convidar para a prece de encerramento o Major Leal, do Centro Espírita. Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco neste momento em que estamos reunidos pelo amor de Jesus. Vamos fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer por tudo que tem sido colocado à nossa disposição, ajudando-nos, auxiliando-nos na nossa caminhada. Vamos agradecer ao Divino Mestre pela presença e pelas bênçãos derramadas em nossos corações, ajudando-nos e auxiliando-nos em todos os momentos da nossa caminhada. Sê conosco, Divino Mestre, no retorno aos nossos lares, livrando-nos, Senhor, dos olhares de todo e qualquer malfeitor. E que as vossas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos, e assim seja.